no meio da igreja. Tem 2 assuntos que eu quero tratar hoje. O primeiro é a língua. Anota aí, abre comigo Provérbios capítulo 15. Vou ser bem bíblico. Glória a Deus, né? O problema é quando o pastor fala muito e o texto não é mais citado, aí vira um problema. Quanto menos texto, maior a chance de manipulação. Capítulo 15, verso 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Irmãos, na herança de Cristo, nós refreamos a nossa língua. Amém? Na herança do mundo, tu fala demais. Mas não é o falar quando você está numa roda conversando. Eu amo gente que fala. Muitas vezes eu gosto de ir na roda das mulheres, porque elas falam muito mais que os homens. É verdade, elas são mais largadas. Mas é interessante que o assunto dos homens é muito profundo. E aqui eu estou me alegrando porque a cada roda que eu sento, dos mais próximos, tem um assunto gostoso para se conversar. Está se falando de algo muito bom. Mas o que eu estou querendo falar aqui é daquela pessoa que não tem equilíbrio na sua fala, que fala qualquer coisa e não tem senso de consequência. Essas pessoas, a Bíblia diz que são tolas. Então quem carrega a herança do reino tem uma língua refreada. Amém? Lucas 6,45, anota aí. A Bíblia diz que a boca fala do que? Então a nossa boca, a nossa língua, ela é um retrato, ela é uma revelação do nosso coração. Irmãos, quando nós amaldiçoamos alguém, nós não estamos só amaldiçoando alguém, nós estamos mostrando que nós não somos submissos à palavra de Deus, que diz para nós sermos uma bênção, ser tu uma bênção. Então se eu amaldiçoo, eu não sou uma bênção, revelei o lugar que eu estou. Quando uma pessoa vem me corrigir, vem me dar uma palavra, e eu resisto, e eu sou cínica com ela, ou eu sou irônica, ou resistente, eu não estou simplesmente falando ou comunicando algo para a pessoa. Eu estou revelando a minha condição carnal. Eu fico brabinho com as pessoas porque eu revelo a minha manipulação carnal. Porque a língua não é só a língua de falar, é a comunicação. Amém? Vamos expandir o conceito de língua aqui. A língua que diz aqui é expressão, porque uma pessoa pode não usar a língua, mas fazer a linguagem em braille, né, que fala, e vai comunicar alguma coisa. Ou pode escrever. Então a língua aqui é o símbolo da comunicação. Como tu te comunica? Aquele que está em Cristo se comunica de forma sábia, refreada. E tudo que tu comunica revela teu coração. Então a forma que tu fala e o que tu fala sempre vai revelar o teu coração. Por exemplo, tem pessoas que você encosta no lado dela e ela fica comunicando a afirmação própria. Não, eu sou assim, eu sou assado, eu sei da Bíblia, eu tenho a palavra, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Quando tu percebe que uma pessoa fala muito eu, é porque ela está num ambiente, um cativeiro chamado necessidade de afirmação, que não tem identidade. Quem tem identidade não precisa. Às vezes eu gosto de descer e que uma pessoa fala, nossa, a palavra falou muito comigo. Glória a Deus, é bom, é gostoso isso. Só que se isso for uma necessidade que me move, tem alguém lá? Acho que eu vi uma pessoa lá, quem que está lá? Ah, o Moisés? Amém. Fiquem de olho, né? Alguém na porta assim. Ah, o Moisés. E então, irmãos, a língua, ela nos revela. É muito simples, quando você quer se afirmar muito, não, mas eu fiz isso por causa disso e tal, e aí tu vê, aí você chega na casa da pessoa e tu vê um muro manchado. Não, mas esse muro aí é porque eu peguei a casa assim e tal, e aconteceu isso e aquilo, e aí eu fiquei doente, eu comprei um remédio, aí eu perdi o emprego, eu consegui um emprego, e ainda não deu tempo de pintar. Isso é necessidade de afirmação, porque tu está preocupado que a pessoa vai falar assim, ó, você não cuida do muro da tua casa, hein? Então, o que acontece? A afirmação, ela só denota a tua fragilidade emocional. E você ficar quieto também comunica algo. Mas ficar quieto em Cristo, saber refrear, é outro ambiente espiritual. Vão tentando montar aí o que eu estou falando. Então, a nossa língua revela o nosso coração. Agora, abre comigo Provérbios 10, 20. Deixa eu falar uma coisa, se você tiver a Bíblia no celular,
É muito interessante fazer isso. Vai no busca e bota assim, ó, língua. Só bota assim, língua. E aí bota o livro de Provérbios. Tu vai ver que tem umas 300 passagens lá em Provérbios. É muito interessante fazer isso. Teve um dia que eu botei carne. E eu li todas as passagens que falam de carne. É muito interessante fazer isso, eu aconselho. Ter controle na língua, então, é um reflexo de quem caminha na sabedoria. Olha o que diz o 20. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Então, o controle da língua é um reflexo de quem caminha na sabedoria. E uma expressão, ou a língua sem controle, uma expressão sem controle, é a natureza de quem não está em Cristo. Vai em Tiago 1,26 comigo. Tiago 1,26. Olha o que diz. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ou seja, aquilo que eu falei. Uma pessoa que não tem controle na expressão ou na língua, ela não está em Cristo, porque a sua religião é vã. Uau! Irmãos, eu nunca cuidei tanto no que eu falo quando eu comecei a estudar sobre a língua. É muito perigoso. Então nós, líderes, obreiros, ágapos, nós temos que saber usar a expressão. Se você falar com delicadeza muitas vezes, tu vai salvar a vida da pessoa que te ouve. Se você falar algo na hora errada, tu pode perder a vida de quem te ouve. E tudo isso requer, se tu falar de alguém, você pode perder, você pode inflamar o curso da natureza. Abre comigo Tiago 3,5. Esse aqui é o mais pesado de todos. Na verdade, aquele ali também, todos são, né? 3,5. Diz assim, ó. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Presta atenção, a língua está posta no corpo. O corpo também simboliza Cristo, o corpo de Cristo, a igreja. A língua está no meio, a comunicação está no meio. O problema é que a comunicação errada, na hora errada, inflama tudo e traz o inferno para dentro da igreja. A comunicação errada, na hora errada, traz o inferno para dentro da igreja e desfaz o bosque. O bosque fala de um lugar. Essa linguagem não é por acaso. Quando o Senhor Jesus, quando Tiago falou do bosque, não é por acaso. O bosque, ele lembra do Éden, lembra de jardim, lembra de um lugar onde Deus, ele sabe? Deus prepara, Deus cultiva, Deus dá o crescimento, um lugar gostoso. Quando tu fala bosque, tu não lembra de um lodo, tu não lembra de espinho e tristeza. Tu lembra de um lugar gostoso para passear no bosque. Mas a palavra dita de forma errada, no momento errado, ela causa um fogo que pode consumir. E isso fala de emitir um julgamento precoce. Por exemplo, eu chegar assim... o Júnior? O Júnior e a Esther combina, né? Essa palavra que eu lancei, tem uma pessoa muito poderosa nisso que é a Sueli. Uma vez ela se envolveu num relacionamento muito, muito ruim. Por causa de palavras de irmãos que diziam assim: nossa, a Sueli combina ali, nossa, tá feito. E a pessoa entra, inflama o curso, bota uma lente. A Sueli nunca tinha observado aquele rapaz, mas por causa de uma palavra de algumas pessoas, ela começou a olhar e começou a criar uma realidade que não existia. Porque a palavra faz isso. A palavra, ela incendeia, ela muda o curso. A palavra, ela embaça. Um comentário tendencioso: não viu o Mário? A porta da casa dele está quebrada. Sabe, ele não arrumou. Por que eu falo um negócio desse? Para dizer, miserável, medíocre, devia estar lá arrumando, cuidando da esposa, não está cuidando. Não é?
negligente, preguiçoso. Eu falei tudo isso, só que eu falei dizendo que ele não arrumou a porta da casa dele. Está arrumada, amém, irmãos? Eu só estou pegando um exemplo assim, fictício, em nome de... Só faltava não estar, né? Você não brinca comigo, homem. E o que acontece? A gente inflama o curso, a gente senta, a gente fala uma coisa, só que o problema é que talvez o Vilmário arrumou essa porta já. Só que eu vi algo antes. E o outro problema é que talvez o Vilmário estava sendo negligente mesmo. Só que daí a pessoa que ouviu sobre o Vilmário já viu que ele é um miserável e um negligente. Não, vamos botar a palavra certa, procrastinador. Procrastina. Só que o problema é que daí o Vilmário, nessa semana, o Vilmário vem falar com o pastor, fala, pastor, eu sou um procrastinador miserável, eu tenho que mudar de vida. E o pastor ministra ele, sai da preguiça, muda, viva o agora, e tal, e ele sai desse lugar. Só que o problema é que aquilo que a gente falou do Vilmário, 30 irmãos já estão sabendo. E a Bíblia diz as pesquisas dizem que uma pessoa que recebe uma má informação, ela compartilha pelo menos com 16 pessoas. Uma pesquisa norte-americana mostra isso. Uma boa informação é com poucas, eu acho que é 3 ou 4 ou 5, mas uma má informação é no mínimo 16 pessoas. Agora, exponencialmente, imagina, multiplica cada uma 16. Então, cria-se uma imagem do Vilmário que para ele tirar... Gente, se eu perguntar quem que foi o homem que levantou uma tenda, que reinou 30 anos em Jerusalém, 33 anos em Jerusalém, que abriu a adoração para todos os judeus, quando a adoração era fechada, ninguém vai saber quem que é. Não, muitos saberão, mas a grande maioria não. Agora, se eu perguntar quem que matou um homem para ficar com a mulher dele, todo mundo sabe que é Davi. Porque aquilo que é ruim, de alguma forma, quando entra, cria uma imagem terrível. Davi era o pecado, para todo mundo, é o cara que matou Urias. Então, a língua é um problema. E aí o problema é que a gente frisa justamente nesses 10 versículos da Bíblia e esquece todos os outros livros, que fala outras coisas de Davi. A língua é um problema, quando ela é mal aplicada, ela inflama o curso. Por isso que aqui na igreja, eu e a Sueli falamos muito sobre essa coisa de casal, né, para os jovens aí, galera solteira, né, de ficar brincando. Cara, isso é um veneno, é veneno. A gente cuida muito com isso, isso é maldição, isso é botar lente. Não bota lente. Não inflama o curso, deixa o curso do Senhor ser guiado pelo Espírito. Pelo Espírito. Não comunica algo. Agora, porque senão é manipulação. Então, todo tipo de julgamento. Tem outra situação também que a língua ela pega pesado, que é tipo assim, ó, o Jonathan chegou aqui, não, o Jonathan está congregando contigo, meu Deus, o Jonathan no morro, ele fazia confusão com todo mundo, terrível, era o pior, ele só não foi morto mesmo por um milagre. Pronto, o cara já entra aqui como o cara da confusão do morro. Daqui a pouco, se qualquer hora chega um e apelida ele de morro, ô morro, chega aí, porque assim, os apelidos são com alguma coisa na vida da pessoa, né? Eu era 01, onde eu trabalhava. 01 por ser pequeno e porque tinha aquele programa do Pit Bicha, que tinha o 01, lembra? E eles me chamavam de bicha, porque por causa da minha santidade, eles me chamavam. É assim, gente, é desse jeito, é daí. 01. Vocês lembram desse? O pessoal tudo assistia Zorra Total, eita meu Deus. E aí, irmãos, o apelido pega, a imagem pega. Aí, sempre tem no meio da galera um seco. Até tem um amigo de ontem lá, o seco, né? Sempre tem no meio da galera fala aí, mais um que... Ceará. Sempre tem o Ceará. Bahia. Aí, o cara nunca sai da condição. Nunca sai. É porque também é profetizado todo dia. Ô língua. Por isso, aí tem pessoas que perguntam para mim, eu acho que até a Camila esses dias perguntou, por que Jesus troca o nome? Feio, sempre tem um feio, né? O cara não muda nem com plástico. Sequela, sempre tem um sequela também. Então assim,
Então, irmãos, o meu na capoeira era presunto. Não, presuntinho, era pior ainda, porque era no diminutivo. Tu lembra, Dani? Deus é Pai. Já me converti, gente. E aí, irmãos, isso fica. Porque a língua, ela faz isso. Né? Tinha um amigo meu, cara que me ganhou para Jesus, que era Beisola. Lembra? Deus é Pai. Então, irmãos, sabe, são coisas que a língua, ela vai contaminando. Por isso que Jesus trocava o nome. Jesus trocava o nome porque de Jacó era o enganador. Jacó era o enganador. Quando ele alcançou uma revelação no Senhor de transformação de vida, passou a ser Israel, aquele que luta com Deus. Então a língua, ela inflama o curso. Então tu tem que cuidar, porque tudo que tu fala, não, mas o cara era do morro, tá, mas talvez ele não seja mais. Só que a fama se espalha. Sabe aquele negócio do Neymar que teve, que ele pegou uma mulher à força lá e tal? Já foi justificado que não foi bem assim. Só que para muita gente ele é o estuprador. Até desconstruir o que foi construído, talvez nunca mais, porque teve pessoas que só entrou no Instagram aquela semana. Né? A avó de alguém só entrou, não, Neymar, isso tem que ter mais jeito, filho, isso daí, entendeu? Porque ela não viu a notícia da outra. É desse jeito, gente. E é terrível porque a língua, ela é o inferno mesmo. Diz aqui em Tiago, ela é o inferno. Quer ver? Ela é inflamada pelo inferno quando mal usada. Ela inflama o curso da natureza, ela contamina todo o corpo. Aí daqui a pouco chega alguém aqui que se indigna. Fica braba com o pastor, Aí no irmão que encosta fala, pastor, não, pastor, isso dele não. Começa a falar, vai comendo o cérebro, tem vai comendo o cérebro de todo mundo. Quando tu vê, está todo mundo contaminado. Não, o Davi, vocês não sabem, isso daí não tem mais jeito não. Davi, ele... Aí começa. Daqui a pouco todo mundo já viu o Davi daquele jeito. Daqui a pouco está todo mundo rejeitando Davi. Aí por quê, cara? Nem sei, mas ele é assim. Mas é assim por quê? Você entendeu? Então a língua faz isso. A língua, ela contamina. A língua, quando ela é mal usada, é terrível. E aí o problema é que tem pessoas que enquanto está tudo bem, está legal. É por isso que eu digo, você não chega, não fala, gente, não fala. Se quer falar, fala o que é bom. Fala a bondade do Vander, a bondade do Rafael, fala o que é bom. Que na nossa língua habite a bondade, o louvor ao Senhor, testemunho o que é bom. Se o Júnior brigou com a Esther, e eu não tenho que falar isso para o Daniel. Por quê? Porque o Daniel só vai saber de quando eles brigaram. Provavelmente eu não vou falar para o Daniel quando eles se consertaram. E aí fica a imagem que o Júnior é um carrasco. E isso contamina. Então a gente precisa ir tirando isso do nosso meio. Por isso que eu não gosto disso que me disse. Eu falo assim, todo mundo tem a direção pastoral e não tem como andar comigo se quiser esconder algo do pastor que seja pertinente à igreja. Não pode. Querem saber da minha vida? Vem que eu conto tudo. O pior dos meus podres. Eu conto o que tu quiser. Só que tu não pode esconder nada de mim. Essa é a aliança. Por quê? Porque se a gente começar a esconder, já era. Se eu encontrar no Dani uma pessoa para eu poder falar do Jonathan, acabou. A vida do Jonathan vai ser morta uma hora ou outra para nós. Eu amo o Dani. O Dani aqui é meu amigo mais velho. É ele, o Alan, só que o Dani não sabe nada mais do que o Jonathan sabe. Do que o Vander sabe, não sabe. Talvez ele saiba porque os outros ainda não me perguntaram, mas não está encoberto, não está escondido. É só por convivência que não dá tempo de saber tudo. Aí é normal. Mas aquilo que é necessário, se as pessoas encontrarem em você um receptáculo para poder falar algo para você guardar, já era. Não, as pessoas podem confiar em você. Só que elas não podem achar que você é o cara ou a mulher que vai guardar tudo, porque senão ela vai tentar te manipular com a língua. Não caia nessa. Aquilo que tu tem que esconder do teu pastor, ou da tua liderança de GU, ou dos teus irmãos. É lógico que se uma pessoa me contar um pecado, não vou sair contando, né, gente? Eu não vou sair contando. Só que a autoridade tem que saber. E depois eu sempre digo assim, um dia esse teu pecado vai ser um testemunho. Por exemplo, tem gente aqui que não tem coragem de falar que fornicou. Eu forniquei, me arrependi.
Não tenho orgulho disso, não tenho alegria nisso, eu tenho um arrependimento profundo. Pronto, meu pecado virou. Agora, não tenha medo do pecado, tenha medo de ocultar o pecado. O pecado não presta e todo mundo pecou. Então a língua ela faz isso, ela cria narrativas e ela tem muito poder no meio da escuridão. Provérbios 18, 21, também é muito importante eu frisar esse texto aqui, anota aí, Provérbios 18, 21. Esse aqui é clássico. Diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, se nós usarmos a língua de uma forma errada, nós podemos matar. A minha língua ela pode ser uma bênção. Cara, continua, vai. Para, meu, tu não sabe disso daí, ó. Sai fora. Não, fulano de tal, esse não adianta, pode arrancar. A tua língua tem poder para matar uma pessoa ou para salvar uma pessoa. Aquele negócio, se você for maldizer alguém, tu pode estar matando essa pessoa no coração da outra, que essa outra ia indicar ela no emprego lá não sei aonde, que ela ia se tornar um gerente não sei aonde, um proprietário não sei aonde. Tu matou o plano da pessoa que Deus tinha para ela por causa da tua língua. A tua língua pode gerar morte ou vida. Tem pessoas que dependem dela. Por isso que tu não pode falar mal. Por isso tu não pode entrar nesse lugar. Tem vida. Debaixo da língua tem vida. Aquilo que a Suelen viveu. Imagina se a Suelen... Imagina uma mulher, por causa de uma palavra, para um homem ficar com uma menina, fica na carne, engravida a menina, pronto, vai querer assumir, vai ter um problema. Só que o plano de Deus era para aquele homem ter casado com outra mulher. Mas aí o que acontece? Vai vir a graça para consertar as coisas, só que não era mais o plano de Deus original. Assim como o plano de Deus não era de mandar Jesus, era Adão ser santo. Jesus foi o plano de contingente, a salvação, o cordeiro. Então a gente tem que cuidar para não inflamar o curso, para não gerar morte. Cuidar para não colocar lente nas pessoas. Político faz isso. Político senta do teu ladinho e joga ali uma coisa. Ah, tu viu que aconteceu tal coisa? Pronto, botou uma lente. Não, o fulano de tal não é bem assim, isso daí é porque tu não conhece a vida dele, pronto, botou uma lente, já era. Porque tu não vai achar, tu não vai conseguir descobrir nada. Aí tu já vê a vida das pessoas pela ótica que aquele que te falou colocou. E isso funciona com qualquer um aqui de dentro. Amém? Agora tem uma outra coisa interessante também. 1 Pedro 2,1, é aqui que fala aqui que fala do leite. Olha o que diz 1 Pedro 2,1. Vamos ser bem profundo nesse assunto. Deixa, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações ou maledicências, né? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo. Aqui, toda malícia, todo engano, todo fingimento também fala de maledicência, fala de usar a língua de forma errada ou toda mentira. Você percebe uma coisa interessante? Deixando isso, beba o leite. Escute isso. A tua língua está ligado com a salvação. Deixe o engano, deixe a maledicência, deixe a murmuração e beba o leite. Que é o versículo 2. E beba o leite, para que por eles vá crescer. Nossa, que tradução diferente, gente. Mas é para que por ele alcance salvação. Interessante essa tradução ali. Mas amém. O fato é que há crescimento com o leite de Jesus, amém? E que a gente cresce para a salvação. Então, a língua, ela está ligada com a salvação. Agora, olha que interessante também. 1 Pedro 4,15. E eu quero encerrar isso falando aqui. Pastor, o que define aquilo que eu posso falar? É a motivação. Você pode falar algo destilando veneno. Por exemplo, eu posso falar assim, o Lucas cometeu um erro, ele fez isso, isso, isso. Ele foi lá, ele quebrou o carro dele porque ele estava andando a 200 por hora e estourou tudo lá. Mas por que eu estou falando isso? Cara, a gente tem que ajudar ele.
Vamos orar, vamos levantar recurso, vamos conversar com ele para ele mudar essa imprudência. Agora, cara, o Lucas quebrou o carro dele. Para que eu estou falando isso? Eu estou falando para falar. Para expor, para mostrar, porque é uma situação diferente. Eu quero mostrar, eu tenho prazer no falar. Tá ligado com uma justiça própria? Ele não devia ter feito isso. Que cara burro. Aí eu falo. Isso é um mal que eu tenho, irmãos. O Dani deu um BOzão no carro ali. Graças a Deus o Senhor, acho que curou o carro, se é que existe isso, curou o carro. E eu sentei com o Jonathan e falei, meu Deus, mas o Dani e tal. E por que eu fiquei falando? Eu fiquei falando porque eu fiquei indignado. Mas não era para ficar falando. É que eu estava indignado. Porque há tanto tempo a gente caminha junto e está sendo discipulado e tal. É meu pecado, eu estou confessando o pecado. Eu não devia ter ficado falando. Mas aí eu sento e fico falando. Por quê? Porque tu está indignado. Então tu vai lá fora e tu vê um político mentindo. E aí tu chega em casa e tu começa a falar, porque esse político, tu viu o que aconteceu e tal, por que tu está falando? Porque tu está tão indignado que tu não conseguiu fazer esse político ficar quieto, que tu está matando ele no coração das pessoas, justiça própria. Aí tu fala mal dele, para que ninguém goste dele. Então é isso que a língua faz, é justiça própria, ela está ligada quando você usa, você não conseguiu, fica quieto. Agora, se você quer trazer uma solução, olha, o Flávio Dino lá falou, deu uma palavra complicada, meio que parece que para fechar o Congresso e só ficar o STF executivo, complicado esse negócio aí. Cara, a gente tem que se mover, é uma coisa. Agora, tu viu lá o Flávio Dino, desgraçado, não sei o quê, pá. Isso daí, gente, quem assiste o Cidade Alerta todo dia vai ter um monte de coisa para contar, mas nunca traz solução. Crítica, fica crítico, ácido, chato, só fala coisa ruim, né? Portal de notícias ruins. Nunca fala uma coisa boa. Não adianta. Agora, se for para trazer uma solução, vamos conversar. Agora, olha que interessante para terminar isso aqui, 1 Pedro 4,15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor ou quem se intromete em negócios alheios. Sabe, a gente fica falando da vida de pessoas que não tem nada a ver, ou de negócio de gente que não tem nada a ver, não tinha nem o porquê a gente está falando. Está dizendo aqui, ó. E é interessante que esse texto nos coloca a pessoa que se intromete em negócios alheios como homicida, ladrão e praticante do mal ao mesmo nível. Olha que sério, gente. Isso é muito sério. Então a recomendação, eu termino dizendo isso, a recomendação é essa. Cuide como tu vai usar a tua língua. A tua motivação vai definir se vai ser bênção ou maldição. Se você vai ser tido diante da ótica de Deus como um homicida, a mesma linha de um homicida ou de um ladrão, quem se intromete em negócios alheios, tem coisa que não adianta falar, mesmo que tu, mas pastor, eu estou falando a verdade, tá, mas qual que é a tua motivação? Satanás também fala umas verdades, mas com a motivação sedutora e enganadora, transfigura-se como apóstolo de luz, como anjo de luz. Então a questão é que a gente precisa entender a nossa motivação. Nenhum de vós sofra como? Vai sofrer. Se você se intrometer em negócios alheios, tu vai sofrer. Então, silencia. Não oculta, silencia. Amém? Então, que nós sejamos aqueles que ensinem os irmãos. Fala, não, irmão, fala isso não. Não tem por que falar isso. Vamos lá abrir com o pastor, joga para uma autoridade. É importante conversar com a autoridade, ele resolve lá, acabou. Não precisa ficar espalhando. Vamos falar da Bíblia. Sabe, eu sou assim, eu sento com as pessoas agora, a galera aqui que está próxima faz tudo devocional. Primeira pergunta que eu faço é, o que tu fez no devocional? O que tu meditou? O que tu escreveu? Aí a gente começa um assunto gostoso, eu vi isso, eu estou com dificuldade em tal palavra, que eu não estava entendendo e tal, e a gente começa a trocar uma ideia. Amém? Glória a Deus. Ah, mas a igreja na vigília, a vigília foi topzera, né? Mas suponha que não tivesse sido. Aí a igreja, não, ninguém adora, ninguém não sei o quê. Não, muda. A próxima vigília nós vamos romper o céu. A igreja toda vai adorar, a galera vai estar preparada na glória, vai estar cheia do poder. Amém? É diferente. É diferente. Então a tua motivação vai revelar
vai ser expressa pela tua língua. A língua fala o que o coração está cheio. E a pergunta é, o que o teu coração está cheio? O que a tua boca revela? Amém? Glória a Deus? Então, glória a Deus. Agora vamos para a parte final dessa aula. Irmãos, tem um negócio no meio da igreja que é muito violento. E aqui eu estou falando para obreiros, líderes, homens de Deus que estão avançando. Nós fazemos a nossa vontade ou a vontade de Deus? Faz essa pergunta para você mesmo, sabe, no teu coração. Como líderes, ou como homens de Deus, ou como líder da nossa casa, nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos nos movendo nos padrões humanos? Eu vou citar, se o Alan quiser ir rápido conseguir colocar ali, ou se a galera conseguir anotar, eu vou falar de alguns homens que eles andaram segundo os padrões humanos, líderes. Eu estou falando aqui para líderes. Essa ministração, irmãos, presta atenção, é para calçar vocês pela vida toda. Não sei quando que eu vou falar isso de novo, mas hoje eu estou querendo falar nesse ambiente profético, para que tu, sabe, seja arrojado, firmado nisso. Que isso não saia do teu coração, nunca. Tu pode ser o maior, amanhã tu pode ser considerado o apóstolo do Brasil, mas que isso não saia do teu coração. Vontade de Deus ou vontade humana? Tem homens na palavra de Deus que se moveram como opressores. Roboão, vou dar o texto, 1 Reis 12, 10. Teve Jeroboão e Jezabel que trabalhavam na manipulação. 1 Reis 12, 26 e 28 e 1 Reis 21, 25. Então, Roboão, Jeroboão e Jezabel, opressores e manipuladores. Teve um homem que se movia pelo egoísmo, uma característica que salta nele, que é Acabe, um homem egoísta, 1 Reis 21, do 1 ao 4. Teve um homem que matou e mandou cortar a cabeça de um homem por gana de poder, porque não queria deixar de ficar com quem ele queria, a mulher que ele queria, que foi Herodes, Mateus 2, 16, 18. Teve um homem que se moveu na covardia, que foi Pilatos, covarde, não quis enfrentar o povo, não quis enfrentar Roma, o negócio todo ali, lavou as mãos e mandou matar Jesus. Mateus 27, 11 ao 13. Paulo fala em Filipenses 3, 18 e 19, sobre líderes terrenos, que eles andavam em rudimentos de homens e não pela palavra de Deus. Eli, em 1 Samuel 2, 12, foi negligente, morreu negligenciando a palavra. E Sansão, Juízes 16, 4, prostituição. Todos eles se moveram por padrões humanos. Não estou falando aqui sobre o processo deles, mas em algum momento eles se moveram por padrões humanos. Agora, o que eu quero frisar, nós, homens de Deus, presta atenção nisso, agora lapide a tua motivação. Nós, homens de Deus, não nos movemos por dinheiro, nem por status, nem por fama. Isso é prostituição. Nós nos movemos por propósito de Deus. Se tem qualquer motivação no teu coração, sai desse lugar. Sai desse lugar. Por quê? Porque aqueles que hoje não se submetem à palavra, amanhã vão prostituir a palavra para os seus prazeres. E a palavra tem nome, ela é Jesus. Sansão, ele se moveu por prostituição, e Dalila se aproveitou da força, se aproveitou do mais vulnerável para tomar a força dele, porque tem aqueles que se prostituem e aqueles que aproveitam para tomar a força daqueles que estão vulneráveis espiritualmente, que nem Dalila. Agora, Deus nos chamou, não para nós usar a força dele para a nossa vida, não seja o homem que usa Deus, pelo amor de Deus. Sabe, eu tenho um voto como pastor, eu tenho lá escrito, aqui numa nota minha, e eu escrevi assim, ó, Senhor, eu escrevi para mim mesmo, para deixar guardado, nunca permita que eu use o teu nome, que eu te use, perdão, mas que sempre eu seja usado por ti. Nunca permita que eu toque nas tuas ovelhas, mas que eu guie as tuas ovelhas. Eu tenho algumas coisas escritas que eu falei com o Senhor, eu falei, eu quero firmar essa aliança contigo, me ajuda, como pastor.
Estou falando como pastor, como líder. Então existe um lugar. 1 Samuel 15:12, abre lá comigo. Eu quero usar esse texto. 1 Samuel 15:12, que fala de Saul, que fala de Samuel. Saul era um homem que se movia nos preceitos humanos. Olha o que diz: e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, Saul anunciou-se a Samuel dizendo, anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que ele levantou para si uma coluna, ou uma estátua, então fez volta, e passou e desceu em Gilgal. Irmãos, Saul aqui, ele foi chamado por Deus para destruir os amalequitas, para destruir o exército dos amalequitas. Sabe o que ele fez? Ele não tomou o exército. Ele não tomou o exército. Ele matou o exército, mas ele não matou o rei. Perdão, ele não tomou os despojos. Ele deixou os despojos e deixou o rei. Ele não matou os amalequitas. Só que Deus disse que era para ele não deixar sobrar nada. E ele deixou. Quando Samuel, enviado por Deus, foi falar com Saul, porque Samuel deu uma direção, Saul tinha uma cobertura, Saul tinha uma direção, mas ele não cumpriu. Por quê? Presta atenção nisso. Saul estava no chamado, presta atenção nisso. O chamado dele era ser rei, ser guerreiro. Só que dentro do chamado, ele fez a vontade dele e não cumpriu a ordem de Deus. O teu sucesso em Deus, na eternidade, não depende do teu chamado, depende da tua obediência. Ainda que tu entre no chamado, eu fui chamado para ser pregador e pastor, só que se eu for um pregador e pastor que fazer a minha vontade, eu caio. E Saul entrou nesse lugar, e quando Samuel encontrou ele, ele tinha levantado uma estátua. Por quê? Aqueles que não cumprem a vontade de Deus e não seguem as ordens de Deus, levantam uma estátua de poder próprio. Quer ser reconhecido, quer ter poder, quer ter status, quer ter domínio. Aquele que não se submete a Deus, usa Deus para a sua própria vida. Ou nós cumprimos integralmente, ou nós estamos usando a Deus. Saul estava usando a Deus para o seu império. E é interessante que logo depois, ali em Samuel, 1 Samuel, um pouquinho mais para frente, Samuel chega, encontra Saul e fala, eu fiz tudo o que foi mandado fazer. Porque ele jurou que tinha feito tudo o que Deus tinha mandado, mas ele não fez. Ele estava enganado pelo seu próprio desejo de fazer a própria vontade. Ele estava usando a Deus. Agora é interessante porque um líder, e aqui é que está o perigo, que começa a usar a Deus para o seu próprio poder e levantar a sua própria estátua no meio do povo, ele não percebe quando começa a queda, ele não percebe quando Deus se retira e está levantando Davi, ele não percebe. Quando ele percebe, ele já está enfiando a espada no ventre. Tem muitas pessoas que veem muitos líderes, parece que está tudo bem, só que eles estão fazendo a vontade deles, discursando o que eles querem, fazendo como eles querem, e esqueceram da família do Senhor. Não seja esse líder. Tu não foi chamado para fazer a tua vontade, em nenhum lugar. Líderes que vivem por Deus, líderes que não vivem por Deus, fazem estátuas de si mesmo e roubam a glória de Deus. E aqui, irmãos, eu friso, nos atores, nos cantores, gospels, homens que se promovem, marqueteiros de si mesmo. Marqueteiro, o que Saul fez aqui foi marketing, ele levantou uma estátua de si mesmo. Homens que pagam milhões para aparecer na mídia. Homens que para você trazer eles para cá, o som da tua igreja tem que ser de 500 mil. Marqueteiros de si mesmo. Eu não canto se a minha voz não sair do jeito que eu quero, porque eu tenho uma imagem a zelar. Homens que se prostituem por poder e esqueceram da glória de Deus e roubaram a glória de Deus. Homens que movimentam milhões de pessoas que sequer vão para a igreja, mas vão num show deles e choram, mas depois quando sai do show não procuram uma igreja porque não há arrependimento.
Meu Deus, homens que se levantaram, só que eles esqueceram de Eclesiastes 3:20, que diz: para o pó voltará. Para o pó voltará. E quando voltar para o pó, o que vai prevalecer foi o quanto tu obedeceu a Deus e não o quanto tu foi famoso. Então hoje eu estou querendo te dizer isso. O que Deus te mandar era simples. Saul fez o pior, que era matar todo o exército, era só matar o rei. Mas é no simples que a gente tropeça, é no cotidiano. Eu tenho dito muito isso para o Dani. Eu falo: Dani foi lá almoçar comigo. Eu falei: Dani, é no cotidiano, Dani. É lá na tua casa, é nas simples coisas, como cuidar da casa, cuidar de um carro, cuidar dos próximos, cuidar do jardim, cuidar dos teus hábitos, da tua igreja. É no simples. Cuidar do teu corpo, cuidar do teu devocional, da tua empresa. É no simples que Saul tropeçou, e porque ele não fez, ele negociou. Até aqui eu faço a vontade de Deus, mas isso aqui não. Até aqui eu cuido, isso aqui não. Até aqui eu vou obedecer, isso aqui não. O Senhor nos chamou para nós fazermos integralmente a vontade dEle. Tem duas frases do pastor José. Uma diz assim: a obra só é do Senhor se é feita exatamente conforme a sua vontade. E a outra frase que ele diz é assim: quando nós escolhemos a independência, nós escolhemos a morte. Amém? O Senhor não nos chamou para ser líderes corruptos. Sabe por que, irmãos, tem líderes corruptos? Deixa eu terminar com isso. Porque tem pessoas que amam a mentira. Porque se muitos não amassem a mentira, não teria líderes corruptos. Não teria. A Bíblia diz em 1 Samuel 8,19 que Samuel falou assim, que o profeta, que o Senhor queria guiar a nação, mas eles queriam um rei, eles não queriam um profeta. E aí Deus levantou Saul. Não era para ter rei, era para ter profeta. Mas eles queriam um rei para governar eles não queriam um profeta que trouxesse o governo para eles. Eles queriam um rei, alguém que fosse na frente para eles poderem continuar a vida deles. Não, o pastor pode estar lá pregando, eu visito o culto, mas eu continuo a minha vida. É isso que eles queriam. E aí veio o juízo de Deus. E é interessante porque Romanos 1:24 também fala isso. 1:24 ao 26 mostra que o povo, por amar o pecado, Deus libera juízo e entrega as concupiscências e as paixões da carne. Por amar o pecado. Então, quando as pessoas amam o pecado, Deus dá líderes que elas querem. Líderes que vão fazê-las pecar mais ainda. A religião, irmãos, valoriza líderes com habilidade. O reino de Deus não. O reino de Deus valoriza líderes com caráter. Caráter. Não importa a tamanha habilidade que tu tenha. O Senhor não se impressiona com habilidade, mas com caráter. Eu sempre digo: o que impressionou o Senhor, o que alegrou o Senhor, não foi Moisés abrir o mar, foi Moisés deixar o Egito. Caráter. Tenha caráter. Que nós sejamos uma geração de líderes com caráter. Que quando as pessoas venham tentar nos usar para a prostituição do Evangelho, a gente não aceite. Que nós não venhamos cobrar, que nós não venhamos usar o Evangelho como um trampolim, um salto pessoal. Oh, meu Deus! Sabe por que tem tantos atores, apresentadores gospels em vez de pastores? Porque tem um público para isso, que ama as habilidades. Ele prega tão bem, ele fala tão bem, ele tem uma entonação de voz, uau! Pessoas são curadas, habilidades, dons, mas não tem caráter. Aí tu age numa força achando que é Deus, mas Deus já saiu de lá há muito tempo. Porque Deus habita onde tem caráter. Deixa eu te falar uma coisa, até demônio tem dom. Porque a Bíblia diz que Satanás opera sinais. A Bíblia diz que tinha uma jovem endemoniada que fazia adivinhações. Demônio tem dom. Sabe qual que é a única coisa que te diferencia, que pode te fazer diferente de um demônio? Caráter. Ou ele te toma e ser possesso, te possui, ou você vai ter caráter e você expulsa ele. A única coisa que te faz ser filho de Deus é caráter.
Então Deus não chama pessoas que vão vir aqui por uma manhã, uma noite de prazer, que vão usar o evangelho para tocar, sabe, umas pregações horríveis. Eu vi um coach, pastor aí pregando para uma multidão de gente, dizendo assim, ó, Jesus vive por você, Jesus veio por você. Eu falei, pelo amor de Deus, Jesus viveu pela vontade do Pai, Ele morreu pelo Pai. É lógico que Ele nos salvou, Ele nos ama, mas nós não somos o centro do mundo, Ele é o centro do mundo. Nós o servimos, não é Ele que nos serve. Nós temos que sair desse lugar. Como líderes, não podemos usar a igreja para nosso crescimento. Que Deus quebre essa motivação. Mas nós morremos pela igreja de Cristo. Essa é a aliança. Não use a noiva, não use Jesus. Meu Deus, não use Jesus. Deixe Ele te usar. Porque quando Ele te usar, Ele vai te usar por bem e para edificação. Agora, se tu usar Ele, tu vai usar para morte e destruição. Deus chamou líderes que cumprem a sua vontade. E não chamou pessoas que entram no chamado, mas vivem a sua própria vontade. Amém? Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Isso é obreiro. Isso é ágapo. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.